Nós leremos apenas 3 versículos do livro de Gálatas, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versos 23, 24 e 25. Gálatas, capítulo 3, versos 23 a 25. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Irmãos, na mais do que conhecida alegoria de John Bunyan, intitulada O Peregrino, John Bunyan, no capítulo inicial do livro, descreve como quando o peregrino andava pelo deserto deste mundo, ele chegou a certo lugar onde havia uma sombra e então se deitou naquele lugar e dormiu. E ao dormir, diz John Bunyan no Peregrino, ele teve um sonho, e neste sonho viu um homem com roupas, vestido de trapos, e carregando nas suas costas um enorme fardo, lendo um livro. E quando o peregrino olhou, viu o homem abrir o livro e ler nele, e à medida que que aquele homem lia o livro, ele tremia e chorava. E não podendo se conter, ele clamou dizendo: "O que farei?" Pouco depois, o peregrino, ainda no sonho, viu que o homem encontrou um outro homem chamado de evangelista. E que esse então se aproximou dele e perguntou: "Por que choras?" E o homem respondeu: "Senhor, eu percebo por este livro em minhas mãos que eu sou um homem condenado a morrer, e depois da morte vem o juízo." Então o evangelista lhe apontou o caminho ao homem, em direção a um portão à distância e uma luz além de um monte. E com o grande fardo nas suas costas e com o livro nas mãos, o homem então se dirigiu em direção ao monte, clamando: "Vida, vida, vida eterna." Meus irmãos e irmãs, o fardo nas costas do peregrino, daquele homem, são os seus pecados. O livro nas suas mãos é a Bíblia. O monte que ele via à distância e orientado pelo evangelista para lá se dirigiu, é o Calvário. E foi lendo no livro da palavra de Deus que aquele homem foi condenado pela lei de Deus por causa dos seus pecados. E foi através desse conhecimento dos seus pecados que ele foi conduzido à cruz de Cristo
aonde a culpa e as penas do nosso pecado são perdoados pela misericórdia e pela graça do nosso Salvador. Meus irmãos e irmãs, essa descrição do conhecido livro Peregrino, do início da vida daquele peregrino, a vida cristã, ele ilustra de uma maneira bastante viva as verdades que o apóstolo Paulo nos revela nesses 3 versículos da carta que nós acabamos de ler. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encarcerados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Os irmãos têm acompanhado a exposição que temos feito nessa carta que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas da Galácia. Os irmãos conhecem muito bem a razão que levou o apóstolo Paulo a escrever esta carta, conhecida como a Carta Magna da Liberdade Cristã. E o apóstolo Paulo escreveu essa carta, como ele costuma fazer, praticamente com todas as suas cartas, quase todas as suas cartas, movido por circunstâncias específicas. E a circunstância específica que levou o apóstolo Paulo a escrever esta que é a mais dura de todas as suas cartas, foi o fato de que aqueles irmãos da Galácia, que haviam sido salvos pela graça e pela misericórdia de Deus, mediante a pregação da palavra de Deus, exclusivamente pela fé na obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, eles estavam retrocedendo, enganados pelos judaizantes, seduzidos por aqueles que ensinavam que a fé em Cristo apenas não era suficiente para justificar uma pessoa, mas que além disso era necessário a observância dos preceitos legais, morais e cerimoniais da lei de Moisés para que alguém alcançasse a justificação, a salvação. O apóstolo Paulo ficou profundamente entristecido, até certo ponto espantado e mesmo indignado, em perceber que, tendo passado tão pouco tempo desde que ele havia anunciado o Evangelho àquelas igrejas, e aquelas pessoas ali haviam sido convencidas da genuinidade do Evangelho pregado, elas agora estavam retrocedendo da fé para a lei, e estavam buscando edificar a sua salvação, não alicerçados na fé em Cristo, mas através da observância e do cumprimento, não apenas da lei moral, mas inclusive da lei cerimonial de Moisés. E é por isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo escreve essa carta com o propósito de argumentar e demonstrar que não faz sentido, que não tem o menor cabimento aqueles irmãos que haviam começado pela fé, pela graça, agora quererem avançar através do cumprimento da lei, da observância da lei. Irmãos, acompanharam comigo nos domingos anteriores como o apóstolo Paulo demonstrou, a partir do versículo 6 até o versículo 14 do capítulo 3, como o próprio Abraão
o pai dos judeus, ele na verdade havia sido justificado não por obras da lei, mas havia sido justificado pela fé nas promessas que Deus havia feito a ele, quando o retirou de Ur dos Caldeus e prometeu lhe dar uma terra, fazer dele uma grande nação e através dele abençoar todas as nações da terra. E não apenas Abraão, diz o apóstolo Paulo, mas todos quantos seguem nas pisadas de Abraão são os verdadeiros filhos de Abraão. Todos quantos depositam a sua esperança e a sua confiança exclusivamente nas promessas de Deus, que focalizam e se centralizam em Cristo, é que são os genuínos, os verdadeiros descendentes de Abraão. Porque Cristo veio a este mundo e nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E o Senhor Jesus fez isso, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos, não por obras da lei, mas pela fé, o Espírito Santo prometido. Depois então, vimos como o apóstolo Paulo responde a uma possível objeção. Ele imagina que aqueles seus leitores, ou então isso já estava na realidade acontecendo, poderiam dizer assim: pois bem, ainda que venhamos admitir que Abraão tenha sido salvo pela fé e não por obras da lei, depois que veio a lei, uma vez que a lei foi dada a Moisés, agora então a fé não basta, mas é necessário também a observância da lei de Moisés. E vimos como o apóstolo Paulo então argumenta tanto a partir da própria experiência humana, a partir da linguagem do texto, no versículo 16, a promessa sendo feita não aos descendentes, mas ao descendente que é Cristo, e argumenta cronologicamente, demonstrando que a lei, na realidade, só veio 430 anos depois, após a confirmação da promessa, que, na realidade, a lei não pode, a lei de Moisés, não pode abrogar, não pode cancelar, não pode anular jamais as promessas de Deus feitas a Abraão. E no domingo passado, meus irmãos, nós consideramos outra objeção levantada ou imaginada pelo apóstolo Paulo, quando ele entende que os seus leitores, a partir da sua argumentação, poderiam objetar dizendo: qual então a razão de ser da lei? Qual é então o papel da lei na história da redenção e o papel da lei na obra da salvação? E vimos aqui como o apóstolo Paulo responde a essa objeção, explicando que a lei foi adicionada, ela foi acrescida como um adendo temporário, por causa das transgressões, para que então todos, gentios e judeus, fossem encerrados sob o pecado, para que então, mediante a fé em Jesus Cristo apenas, fosse a promessa que foi concedida a Abraão, concedida e aplicada àqueles que creem na obra redentora de Cristo realizada em nosso lugar na cruz do Calvário. Meus irmãos e irmãs, na passagem que temos diante de nós, como os irmãos podem perceber, pela conjunção adversativa, mais, logo no início do versículo 23, essa passagem continua ligada à passagem anterior. O apóstolo Paulo continua a tratar do mesmo assunto, ele continua
a defender a salvação exclusivamente pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo, em contraposição à sugestão, à ideia de que a salvação não ocorre apenas pela fé, mas também pelo cumprimento das obras da lei. E nessa sessão, irmãos, o apóstolo Paulo passa a tratar então da nossa relação com a lei em 3 estágios da obra da redenção, da história da redenção ou da obra da salvação. E esse é o assunto que nós temos aqui diante de nós dessa noite. Nós e a lei, ou seja, a nossa relação com a lei, em 3 estágios que nós podemos considerar, tanto na história da redenção, como na experiência pessoal do crente, na obra da salvação de cada um de nós. Aqui, portanto, o apóstolo Paulo continua abordando essa questão tão importante nesse contexto no qual ele escreveu a carta aos Gálatas. Como é que devemos entender a nossa relação com a lei, a relação da lei para conosco, em 3 estágios essenciais, fundamentais, importantes da história da redenção e da nossa própria história pessoal, da nossa própria experiência pessoal como crente, conduzindo a nossa salvação e ao estado em que agora nós nos encontramos pela graça e pela misericórdia do Senhor. E antes, meus irmãos, de poder expor um pouco mais detalhadamente esses 3 versículos, é bom nós lembrarmos que quando nós falamos da lei, nós falamos em aspectos diferentes da lei. É evidentemente que quando o apóstolo Paulo fala da lei aqui, ele fala da lei de Deus. Ele está falando da lei de Deus que foi concedida ao seu povo lá no Sinai, onde Deus promulgou a sua lei pela mediação de anjos, pela instrumentalidade de Moisés, pelo mediador que foi Moisés, para que o seu povo então tivesse revelada a sua vontade. Os irmãos lembram que a lei de Deus continha promessas para aqueles que a obedecessem e continha também ameaças para aqueles que não obedecessem à vontade de Deus revelada na sua lei. E na realidade, a lei de Deus concedida a Moisés, promulgada através de Moisés, do mediador Moisés, no Monte Sinai, ela tem aspectos diferentes. Ela contém preceitos morais, que são ali resumidos especialmente nos 10 mandamentos, preceitos morais que nunca passarão como expressão da vontade santa de Deus, como revelação do caráter de Deus e como manifestação daquilo que Deus espera de nós, no sentido de conduzir a nossa vida e nortear a nossa vida. Mas a lei que Deus deu a Moisés contém também preceitos civis que deveriam nortear o povo de Deus, a nação de Israel, no Antigo Testamento, na maneira como eles deveriam viver civilmente, politicamente, já que o povo de Deus no Antigo Testamento também se constituía em uma nação. Evidentemente que esses preceitos passaram, e esses preceitos servem apenas como princípios gerais que nos ajudam a conduzir e nortear a nossa vida, e mesmo a vida das nações em geral, que devem aproveitar aqueles princípios que estão por trás daqueles preceitos específicos, para então agirem com sabedoria, de acordo com a vontade de Deus. E a lei de Deus continha também leis cerimoniais, preceitos cerimoniais, observância de dias,
restrições alimentares, orientações acerca do oferecimento de vários tipos de sacrifícios para o pecado e de gratidão a Deus também, e uma série de outros preceitos cerimoniais que deveriam ser observados pelo povo de Deus, na adoração a Ele, no culto a Ele, e deveriam ser guardados sob penas sérias, severas e duras para com aqueles que não observassem os preceitos, tanto morais como cerimoniais, da lei que Deus deu a Moisés. Se os irmãos forem ler comentários ou exposições dos versículos que nós lemos, os irmãos encontrarão 3 tipos de abordagem diferente para a interpretação e o entendimento desses versículos. Alguns entendem esses versículos 23 a 25 como se eles se referissem e devessem ser interpretados apenas como uma descrição da relação da lei e nós, ou o povo judeu, ou nós, ou as pessoas de modo geral, mas especialmente os judeus, no que diz respeito à história da redenção. Nesse sentido, nesses 3 versículos, nós teríamos descrito o papel da lei naquele período entre a entrega da lei, a promulgação da lei no Monte Sinai, até a vinda da fé, a vinda do Senhor Jesus Cristo. E então, a situação daqueles em cujos corações a lei alcança o seu verdadeiro papel, a sua situação de liberdade daquelas leis, daqueles preceitos, tanto da lei moral em vários aspectos, como da lei cerimonial, agora que vindo a fé plena em Jesus Cristo, nós não mais estamos sujeitos à observância da lei, naquele sentido que o povo de Israel tinha que obedecer durante aquele período da lei, aquele parênteses em que a lei foi entregue com o propósito de avultar o pecado, de revelar o pecado e assim condenar as pessoas que poderiam ver que na realidade não cumpriam a vontade de Deus expressa de maneira tão clara e contundente e severa na lei de Moisés. Outros comentaristas, intérpretes da palavra de Deus, dessa carta, entendem que aqui nós temos uma referência não a períodos na história da redenção, mas a períodos ou estágios da experiência espiritual do crente. Antes de convertidos, durante a conversão e após a conversão. Enquanto outros intérpretes entendem que aqui nós temos um caso em que as duas coisas são referidas aqui. Entendem que na mente do apóstolo Paulo, não apenas ele está descrevendo a nossa relação com a lei no estágio, em 3 estágios da obra da redenção, da história da redenção, especialmente ali no povo de Israel, quando a lei foi entregue, aquele primeiro período, o povo de Israel debaixo da lei, depois então a lei surtindo o seu efeito, e quando o Senhor Jesus veio conduzindo essas pessoas a Cristo, o alvo da lei, o foco da lei, aquele que era anunciado e prefigurado não apenas nas leis morais, mas na lei cerimonial também, nas leis cerimoniais também. E então depois o estado em que pela graça de Deus nós nos encontramos uma vez que a lei cumpriu o seu papel na nossa vida e como um aio nos conduziu a Cristo como Senhor, como nosso Senhor e Salvador.
Meus irmãos e irmãs, eu entendo que estão certos aqueles que compreendem que nesses versículos o apóstolo Paulo não tem em mente uma coisa ou outra de maneira específica, mas ele tem em mente tanto a realidade desses estágios da relação da lei com o povo judeu, na história da redenção, mas tem em mente também esses estágios da nossa relação de cada um de nós, crentes, pela graça de Deus em Cristo, com a lei de Deus, com a palavra de Deus. Não apenas a lei de Deus escrita e entregue ali no Monte Sinai, mas como o apóstolo Paulo argumenta no 2º capítulo da sua carta aos Romanos, mesmo de respeito esses estágios àqueles que, não tendo essa lei, tiveram a lei de Deus gravada na sua consciência, nos acusando ou nos justificando, que tem aquela versão da lei de Deus gravada no seu coração, na sua consciência, no seu peito, nos fiscalizando, nos policiando e ao mesmo tempo revelando a nossa natureza corrompida e pecaminosa. Vamos, portanto, irmãos, observar esses versículos de maneira mais específica sobre esse tema, nós e a lei, em 3 estágios da obra da redenção e também da experiência espiritual do crente na obra da salvação. E se os irmãos observarem esses versículos, nós poderíamos dizer que o versículo 23 fala de um estágio anterior, o versículo 24 de um momento que nós poderíamos chamar aqui de durante, quando alguma coisa acontece, e o versículo 25 focaliza alguma coisa que acontece depois, ou do nosso estado, depois que aconteceu alguma coisa na história da redenção, a vinda do Senhor Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, e na nossa experiência espiritual, a conversão. Ambas as coisas podem ser descritas como tendo vindo a fé. Com relação ao versículo 23, observem, irmãos, que aqui o apóstolo Paulo fala da nossa situação, tanto do povo de Deus, como a nossa situação, crente de um modo geral, antes que viesse a fé. E ele resume esse estado, antes que viesse a fé, como se nós estivéssemos cercados pela lei, e como consequência desse cerco da lei, nós nos encontrávamos indesculpáveis e culpados diante de Deus. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encarcerados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. E, portanto, meus irmãos, esse versículo descreve tanto a situação do povo de Deus naquele período da lei, aquele parêntese da lei. Vários judeus pensavam na história do seu povo como dividida em 3 etapas. A etapa anterior da promessa a Abraão, a etapa da lei e a etapa do cumprimento da lei. E na realidade nós podemos pensar assim, não como 3 estágios, vamos dizer, no mesmo nível, mas o segundo estágio, a lei, como sendo um parênteses temporário, como nós vimos aqui domingo passado, como um adendo, como uma adição por causa da transgressão, para revelar a transgressão, manifestar a iniquidade, a fim de que a hipocrisia não tomasse conta do coração das pessoas e não houvesse desculpa com relação à pecaminosidade do nosso coração. Nesse versículo 23, portanto, meus irmãos, quando nós lemos que antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encarcerados para essa fé que de futuro haveria de revelar,
Nós temos aqui o apóstolo Paulo revelando qual era tanto a situação dos judeus naquele período, como qual é a situação de cada pessoa antes da sua conversão. Tanto os judeus estavam debaixo daquelas regulamentações legais do Antigo Testamento. Tanto os judeus estavam como que cercados, encarcerados, estavam ali vigiados, como a palavra aqui dá a entender, estavam sob a guarda ou sob a custódia da lei, tanto da lei moral como das leis cerimoniais. Tanto os judeus tinham que estar ali obedecendo aquelas demandas da lei e estavam sob o castigo que o não cumprimento da lei acarretaria sobre eles. Todos aqueles judeus, os judeus estavam ali debaixo daquela condenação da lei, como também, meus irmãos, mesmo os que não são judeus, no que diz respeito agora à experiência espiritual de cada um de nós. Esse era o nosso estado, antes que a fé viesse, antes que a fé nos alcançasse, antes que nós fôssemos convertidos pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. A lei, estávamos na realidade, todos nós presos pela lei. Fosse pela lei de Deus, revelada a Moisés, fosse por essa versão de Deus, da lei de Deus, impregnada na nossa consciência acerca da qual o apóstolo Paulo fala no 2º capítulo da sua carta aos Romanos, todos nós estávamos encarcerados, vigiados, sob custódia da lei, no sentido de que todos nós estávamos pecadores e não conseguíamos romper esse cerco da lei de Deus, que nos revela pecadores, que mostra a pecaminosidade do nosso coração e que manifesta que nós somos condenados, porque seja qual for a versão da lei de Deus, escrita ou gravada na nossa consciência, nenhum ser humano consegue cumprir a lei de Deus e, portanto, todos nós, como o apóstolo Paulo já argumentou, e nós consideramos alguns domingos atrás, no capítulo 3, a partir do versículo 10, todos nós estávamos sob a maldição da lei. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição da lei, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E esse, meus irmãos, era o estado não apenas dos judeus que viviam naquele período e que estavam sob todas aquelas regulamentações. Já pensaram? Apenas a transgressão de um mandamento de honra a seu pai e a sua mãe poderia ocasionar o apedrejamento do filho que não procedesse assim e desonrasse a seu pai e a sua mãe. E o culto, naquele momento, não consistia em virmos até um determinado lugar e aqui nos congregarmos e sermos expostos à pregação da palavra de Deus e então entoarmos louvores a Deus pela obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus que purificou os nossos pecados com o seu sangue. Mas nós tínhamos que comprar carneiros e levar até aquele sacerdote, e ali aquele carneiro teria que ser imolado, e teríamos que observar todas aquelas prescrições acerca das restrições de alimentos, de observância de dias e de cerimônias e de tantas coisas que estavam ali revelando a pecaminosidade do povo judeu. E ao mesmo tempo estavam prefigurando a vinda da fé, a vinda do Messias, a vinda do Cordeiro de Deus perfeito, que realmente
purificaria os nossos pecados e nos salvaria dos nossos pecados. Nessa situação se encontravam os judeus, e na realidade, pela lei, eles não tinham nenhum tipo de saída. A única saída para eles era a fé, porque pela lei ninguém jamais alcançou a justificação ou a salvação, porque o que a lei faz é trazer o pleno conhecimento do pecado. Mas nós também, meus irmãos, nos encontrávamos nessa situação. A palavra de Deus e a nossa própria consciência só faz nos cercar e nos mostrar que, na realidade, nessa circunstância, nessa situação, nós não temos como sair, nós não temos saída. Nós estamos encarcerados, nós estamos sob a custódia da lei, nós estamos constantemente vigiados pela lei e não conseguimos jamais descansar ou ser libertados desse domínio da lei de Deus, dessas manifestações da vontade de Deus que lançam veredito sobre nós, culpados, transgressores da vontade de Deus. Mas, meus irmãos, se antes, argumenta o apóstolo Paulo, nós estávamos cercados pela lei e, na realidade, indesculpados diante de Deus, no versículo 24, o apóstolo Paulo fala num certo sentido, de um durante, quando ele diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Antes, cercados, condenados. Agora, pela graça e misericórdia da lei, de Deus, e a lei teve um papel nisso, guiados pela lei, conduzidos pela lei e justificados pela graça de Deus em Cristo Jesus, mediante a fé. Mas tendo vindo a fé, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Na realidade, o apóstolo Paulo passa agora para uma outra figura, para explicar essa relação da lei conosco nesses estágios da obra da redenção e da experiência pessoal do crente. Se ele antes usou a figura de um guarda de prisão e de uma prisão para mostrar a situação de todo ser humano antes que venha a fé, enquanto ele ainda tenta de alguma maneira se justificar por obras da lei, por obras de misericórdia, por qualquer coisa nele próprio, agora, meus irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo apresenta o genuíno, verdadeiro papel da lei no que diz respeito à obra da salvação. E aqui ele passa a utilizar uma outra figura, a figura do aio, para mostrar que a lei, ela tem um papel sim, ela não precisa ser depreciada, como ele vem argumentando, porque afinal de contas, como vimos no domingo passado, ele estava aqui respondendo à objeção: qual, pois, então, a razão de ser da lei? E ele vinha explicando que a lei foi adicionada, ela foi acrescentada como um adendo, tanto na história da redenção, como ela funciona dessa maneira na nossa vida pessoal, seja através da lei escrita ou da lei que Deus colocou na nossa consciência, em nós, no nosso coração, para que então a nossa consciência do pecado como transgressão da vontade de Deus fosse avultada, fosse revelada, e nós então pudéssemos perceber, como o peregrino percebeu, através daquele livro, que ele estava condenado e que o aguardava era a condenação e o inferno. Por causa do livro da lei que ele lia, ele percebeu a pecaminosidade e o caráter da lei como transgressão da vontade
revelada de Deus. E o apóstolo Paulo usa uma figura que eu realmente não sei se ela é bem compreendida quando nós lemos hoje em dia. Não me parece que a palavra aio é uma palavra cujo conceito ou significado é bem compreendido entre nós. Na verdade, a palavra aio é uma forma um pouquinho modificada de uma palavra latina que denota uma função, um ofício, um trabalho que era comum na antiguidade. E é utilizado aqui para traduzir um termo grego que também hoje não tem mais o significado que tinha naquele momento. O termo grego é o termo paidagogos, ou colocando aqui, transliterando para o português, seria o pedagogo. Evidentemente que o termo pedagogo não tem o mesmo significado que a palavra paidagogos tinha naquela época. E a palavra aio teria naquela época no latim. E na realidade, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo utiliza essa figura, ele está apontando para alguma coisa que era comum na época. As pessoas que tinham mais recursos, gregos e romanos, eles então tinham escravos, uns servos, que a eles eram confiada não apenas a educação, mas na realidade a fiscalização, a tutela das crianças, especialmente dos meninos, a partir de uma certa idade, que já não era mais tão pequenininho, digamos 6 anos, até mais ou menos os 16 anos de idade. O que acontecia é que nessa faixa etária, essas pessoas que tinham mais recursos e que tinham escravos, eles então confiavam a escravos, muitas vezes escravos cultos, escravos preparados, que haviam sido feitos prisioneiros de outras nações, a tutela e a fiscalização dos seus filhos nesse período. Eles estavam ali não apenas para ensinar ou para instruir, mas o papel deles era pegar a criança, levar a criança para a escola, esperar lá, trazer de volta a criança para casa, ensinar a lição, fiscalizar a conduta da criança, acompanhar a criança, estabelecer leis, disciplinar a criança quando necessário, evidentemente até que ela chegasse a uma certa idade, a idade adulta. Nesse período, nessa fase então, o aio tinha esse papel temporário de fiscalizar, nortear, conduzir, dirigir, preservar, guardar, instruir, ensinar as crianças. Talvez nós pudéssemos imaginar esse papel do aio naquela época, trazendo para hoje, se nós pensarmos na figura das babás, para aqueles que têm mais posses e mais recursos. O pai e a mãe estão envolvidos em várias atividades, e então eles não têm como criar os seus filhos, e eles então contratam uma babá. Nós pensarmos numa babá homem, não para cuidar de crianças de 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas de meninos de 6 a 16 anos, então talvez nós tivéssemos mais ou menos a ideia do que era o aio ou o paidagogos naquela época, que estava ali vigiando e controlando e conduzindo e ensinando e corrigindo e disciplinando aquela criança até que ele pudesse chegar àquela fase em que ele estava livre do aio e que ele era conduzido à idade madura, à idade adulta, onde ele não precisava mais de alguém ali nas suas costas o tempo todo dizendo faz isso, não faz aquilo, anda por aqui, não anda por ali, vai dessa maneira, agora é hora de estudar, agora tem que fazer, se comportar dessa maneira. E então o apóstolo Paulo utiliza a figura desses servos, desses aios, para lançar luz sobre o papel da lei para nós. E portanto, o apóstolo Paulo está dizendo que para aqueles, no caso da nossa experiência pessoal, que chegam ao conhecimento salvífico de Cristo, a lei de Deus tem esse papel.
ela através das suas limitações, das suas regulamentações, das suas disciplinas, dos seus castigos, da sua tutela, da sua guarda, da sua direção, do seu ensino, ela tem um genuíno papel de nos conduzir a Cristo. Tanto a lei moral, com os seus preceitos, tanto as leis cerimoniais, que mostravam o pecado através daqueles sacrifícios pelo pecado, como revelavam e apontavam para Cristo através de todos aqueles símbolos e todas aquelas prefigurações e guardas de dias e outras múltiplas cerimônias ali. A lei tinha esse papel de como aquele escravo, aquele servo, por todas as maneiras, conduzir crianças espirituais até a maturidade espiritual. Conduzir pela repressão, pelo castigo, pelo ensino e por todos aqueles meios que a lei utilizava, nos conduzir àquele que a lei prefigura, aquele que a lei focaliza, aquele que a lei de Deus revela, que é o nosso Senhor, o nosso resgatador, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, na realidade, o problema com a lei não era realmente a lei. O problema com a lei era o mau uso da lei que os judeus vinham fazendo, entendendo que a lei era, na realidade, um meio de salvação, um meio de justificação, quando a lei não tem esse poder. A lei nunca tensionou ter esse poder. O papel da lei era revelar o pecado. O papel da lei era mostrar a nossa pecaminosidade. O papel da lei era, na realidade, especialmente nesse contexto, mostrar que nós somos indesculpados diante de Deus. E fazer com que nós nos desesperássemos, como nós nos desesperamos, pela graça do Senhor, da expectativa ou da possibilidade de alguma maneira, ser justificados diante de Deus por obras da lei, por obras morais, pelo cumprimento, por andarmos de maneira íntegra, reta, ou de alguma maneira por nós mesmos alcançarmos salvação do pecado, libertação do pecado e justificação diante do Senhor. Não, diz o apóstolo Paulo, explicando a nossa relação com a lei nesses três estágios da obra da redenção, da história da redenção e da obra da salvação individual de cada um de nós. Antes estávamos tutelados, antes estávamos cercados, antes estávamos indesculpáveis pela lei. Depois, pela misericórdia e graça de Deus, vindo a fé, a lei alcança o seu papel para aqueles que de fato veem nela não um instrumento de salvação, não um meio de salvação pelo seu cumprimento, mas como um aio que nos conduz a Cristo para sermos justificados, não pelo cumprimento das obras da lei, mas pela fé, a mesma fé mencionada no versículo 22, onde nós lemos: mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. E aí então o apóstolo Paulo explica, meus irmãos, agora, vamos dizer assim, então fomos guiados pela lei e justificados pela fé em Cristo Jesus, porque desesperados de alcançar justiça própria e sem nenhuma expectativa de nos apresentar justo diante de Deus, a lei fez com que nós passássemos daquele estágio de infância e pela misericórdia do Senhor depositássemos a nossa confiança no nosso resgatador, em Jesus, o nosso Salvador, através da fé e não do cumprimento e da observância das obras da lei. E no versículo 25, nós podemos dizer que o apóstolo Paulo chama a atenção dos seus leitores, naquele contexto que eu mencionei no início dessa mensagem,
e que temos considerado no decurso dessa exposição, para o nosso estado agora, que não mais encarcerados, nem mais sobre a tutela de um aio, de um paidagogos, de um escravo, de um servo ali a nos tutelar e a nos nortear e a nos disciplinar a cada quebra ali da lei naquele contexto, nós agora, pela misericórdia e graça de Deus, nos encontramos uma vez que veio a fé. Uma vez que veio a fé, tanto no sentido da história da redenção, vindo Cristo, nascendo o Senhor Jesus, nascido de mulher, nascido sobre a lei, cumprida ali a promessa histórica do descendente de Abraão, a lei já não tem mais o papel que ela tinha até então, quando ela serviu naquele adendo, naquele parênteses, até que viesse a promessa feita e cumprida especialmente em Jesus, a semente de Abraão. A lei civil, como eu mencionei, de Israel, só serve para nós em termos de princípios que nós encontramos ali. Há princípios preciosos, que certamente, se aplicados pelas nações, quantos problemas seriam resolvidos que a mentalidade humanista não consegue resolver. Não é momento para entrarmos neste assunto. A lei cerimonial, essa foi cumprida em Cristo e realmente não cabe mais ser de maneira nenhuma observada. Tendo vindo a realidade, não tem mais cabimento nós ficarmos com as sombras, com os tipos, com as prefigurações que nós encontramos no Antigo Testamento, que apontavam para Jesus e para o seu sangue derramado em nosso lugar na cruz do Calvário. E mesmo a lei cerimonial, meus irmãos, ela não tem sentido e nunca teve no sentido equivocado, como os judeus muitas vezes a interpretavam, como meio ou como instrumento de justificação. A maneira correta para que ela funcione é como um aio, no sentido de avultar o pecado, nos condenar e nos conduzir a Cristo. O papel da lei, e ainda tem a lei moral para nós, agora na dispensação da graça, na dispensação do Evangelho, no que diz respeito à história da redenção, e agora para nós convertidos, novos homens e mulheres em Cristo Jesus, uma vez que veio a fé, uma vez que fomos alcançados pela misericórdia e graça de Deus em Cristo, é apenas no sentido de santificação, no sentido de mostrar a vontade de Deus, de revelar quem Deus é e de nortear a nossa conduta e o nosso procedimento nessa vida. Nós não vivemos mais com medo da lei, como se fosse um aio que está a nos observar, a nos disciplinar e a nos punir. E evidentemente que nós não pensamos na lei, no seu cumprimento, como se através desse cumprimento nós viéssemos a agradar a Deus e alcançar qualquer tipo de salvação. Ela permanece apenas no seu caráter normativo, mostrando o que é a vontade de Deus, o que Deus requer de nós, e o nosso relacionamento agora é completamente diferente com a lei. Não mais encarcerados por ela, não mais tutelados por ela como aio, mas agora na condição de filhos adotados, como estaremos considerando, se Deus permitir, a partir da semana que vem. Nós já estamos livres da lei e não mais permanecemos sob o seu jugo como se fosse uma carcereira ou como se fosse um aio, porque ela já nos conduziu a Cristo para a nossa libertação, para a nossa filiação. E assim, meus irmãos, o apóstolo Paulo argumenta no sentido de demonstrar qual a nossa relação com a lei nesses três estágios, tanto da história da redenção, primeiro naquele adendo em que temporário entre a entrega da lei, a promulgação da lei e a vinda do Senhor Jesus.
depois durante ali a vinda do Senhor Jesus Cristo, a lei como aio nos conduzindo a Ele, e depois então, posteriormente a isso, na dispensação da graça, na dispensação do Evangelho, quando o apóstolo Paulo vai argumentar que não faz mais sentido, que nenhum de nós como crentes, especialmente gentios, e agora tantos anos passados já, do cumprimento da promessa ao descendente e do nascimento, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, que nós estejamos de novo sujeitos à escravidão da lei, porque para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Estávamos como peregrino com aquela carga, com aquele fardo enorme nas nossas costas, que eram os nossos pecados. Fardos avultados cada vez mais pela revelação do caráter do pecado como sendo transgressão da vontade de Deus através da sua lei. Mas pela misericórdia e graça de Deus, quando a lei mostrou a pecaminosidade do nosso pecado e do nosso coração, então nós gritamos como o peregrino: e agora? O que farei? Mas louvado seja Deus por essa porta de saída para nós, que passa pelo Monte Sião, que passa pela cruz de Cristo, que nos purificou dos nossos pecados, que nos resgatou da maldição da lei, que nos salva dos nossos pecados, não pelo cumprimento e observância das obras da lei, mas pela sua graça e pela sua misericórdia, exclusivamente pela fé, na suficiência, na eficácia da obra redentora de Cristo em nosso lugar na cruz do Calvário. De maneira que a lei, então, nos conduziu a Cristo, como o livro nas mãos do peregrino, o conduziu ao monte e o conduziu à salvação e à cruz do Senhor Jesus Cristo. De tal maneira que agora a lei não é mais a mesma para nós. Os preceitos cerimoniais, eles não têm mais nada a ver conosco, mas nada a ver conosco. Como o apóstolo Paulo vai argumentar aqui no capítulo 4, outrora, porém, não conhecendo a Deus, servias a deuses que por natureza não são, mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como estás voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Não tem mais cabimento. A lei cerimonial passou, e nós como crentes em Cristo estamos livres da observância de desses outros dias todos, a não ser o dia do Senhor, e de maneira santa e não legalista, como ele sempre foi pretendido, não para o peso da nossa alma, mas como momento de júbilo e de alegria para a edificação do nosso coração e descanso do nosso corpo. Já não há mais sentido a observância da lei, e mesmo a lei moral não é mais aquele peso a nos condenar, não é mais e nunca deveria ter sido para o povo judeu, nunca foi esse o propósito, pensar nela como instrumento de justificação, aonde através de tentar conformar nossa vida à lei de Deus, nós tentamos de alguma maneira, por essas obras ou obras de misericórdia, alcançar a justificação diante do Senhor. Nós estamos livres da lei nesse sentido. Ela agora não é mais nem nossa carcereira, nem nosso aio. Ela é nossa amiga, a nos revelar a vontade do Senhor. E não mais por preceitos infantis, faça isso, faça aquilo, mas por princípios do Espírito Santo colocados no nosso coração, revelados na palavra do Senhor. Nós agora alegremente louvamos a Deus com gratidão pela lei que revela a vontade do Senhor e que não nos condena mais, porque Jesus morreu em nosso lugar e pagou o preço do nosso pecado para que nós fôssemos salvos, não por obras da lei, mas pela graça dele, mediante a obra redentora dele, salvadora dele, pela fé nessa obra de Jesus na cruz do Calvário. Irmãos, apenas aplicando rapidamente essa passagem, lógica, com muita argumentação, mas que encerra verdades tão preciosas e tão profundas para a igreja, e especialmente para aqueles que não conhecem a graça salvadora
do Senhor Jesus. No que diz respeito a nós, que pela graça do Senhor fomos resgatados daquela prisão, da tentativa de justificação por justiça própria que procede de lei, e que fomos resgatados e livres daquela situação da tutela da lei, porque ela já nos conduziu a Cristo. Meus irmãos e irmãs, só podemos aplicar essa passagem, esses versículos, advertindo os irmãos a nunca, e faço isso com a autoridade que a palavra de Deus me dá e que o apóstolo Paulo me dá nessa carta, quando ele diz no início do versículo 5, do capítulo 5, eu acabei de ler aos irmãos: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Que os irmãos se levantem contra qualquer tentativa de quem quer que seja, de submeter de novo os irmãos a jugo de escravidão da lei cerimonial, ou da lei, ou mesmo da lei moral de Deus, no sentido em que ela era utilizada de maneira legítima naquele período no Antigo Testamento. Se levantem contra isso e nunca permitam que seja imposto sobre vocês qualquer observância de lei cerimonial que não é prescrita na vontade de Deus para essa nova dispensação do Evangelho. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. E o apóstolo Paulo explica: faremos isso se novamente deixarmos nos circuncidar, se novamente quisermos estabelecer dias santos para serem observados como havia no Antigo Testamento, fossem aqueles dias santos que não valem mais, ou qualquer outro inventado pelo homem. Pior ainda, não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Portanto, contra essas coisas, Deus nos dê a graça de nos levantar e nunca fazer como os Gálatas estavam fazendo, retrocedendo da graça e da fé para a lei, para o cumprimento da lei e observância, especialmente das cerimônias e dos dias e das regulamentações cerimoniais contidas na lei de Moisés. E no que diz respeito àqueles que não conhecem ainda a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, a nossa oração é que você, como peregrino, pela leitura desse livro, ou pela exposição desse livro da lei, pela pregação do Evangelho, você perceba que não pode carregar esse fardo, e que não pode por si próprio, se ver livre dele. Pelo cumprimento das obras da lei, você chegue à conclusão que você é pecador, que você é transgressor da vontade de Deus, que você é condenado, que você está debaixo da ira de Deus. E então, caminhe para o Calvário, caminhe para a cruz, caminhe para Cristo, e seja salvo e libertado do domínio, do cárcere, ou mesmo da lei, como aio, quando ela finalmente conduzir você a Cristo, e você então se encontrar nessa situação bendita, nessa situação abençoada, em que a lei não é mais nossa carcereira, e nem mais o nosso aio, mas é nossa amiga, a nos mostrar a vontade de Deus, e através do Espírito Santo, através da palavra de Deus, nos capacitar a, com a graça de Deus, a obedecê-la com empenho e com fidelidade, com a graça de Deus, para o louvor, para a honra e para a glória do seu nome. Não para alcançarmos a salvação, mas como expressão da nossa gratidão pela salvação que temos, pela graça de Deus apenas, mediante a fé na obra redentora do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Nem eu, nem meus irmãos, nem ninguém jamais foi salvo por obras da lei. E a nossa salvação não será modificada em nada no que diz respeito às obras da lei. Nós somos salvos pela graça, pela misericórdia, através da fé na obra redentora do Senhor Jesus. E basta. E nada pode ser acrescentado a isso.